Olá, pessoal, bom dia a todos. Então, sejam todos bem-vindos a mais um workshop online realizado pela PHMP. Eu me chamo Karine Odorizzi, sou uma das advogadas responsáveis pela análise e elaboração de contratos aqui na PHMP. Então, por esse motivo, justifica a escolha do nosso tema de hoje, que é falar sobre contratos eletrônicos, né? Então, assim, se vocês tiverem alguma dúvida, quiserem fazer alguma contribuição, podem deixar ali no nosso chat, que vai ficar ali o bate-papo do canto direito, o canto inferior da tela de vocês, do lado direito, tem esse espaço para fazerem perguntas. Tá? Nós vamos gravar também esse workshop e ele vai ficar disponível depois em outras plataformas. Nós sabemos que muitas empresas já possuem algum tipo de plataforma para fazer a gestão, e a emissão de contratos eletrônicos. E algumas outras empresas ainda não possuem esse tipo de plataforma. E por isso o objetivo do nosso bate-papo de hoje, embora nesse primeiro momento só eu vai estar falando aqui, mas vocês podem participar, e dar também a contribuição de vocês a respeito do assunto, para que a gente possa trocar ideias realmente sobre esse tema, que é um tema agora tão importante. E as dúvidas, que surgem das pessoas, nós recebemos muitos questionamentos a respeito da validade jurídica desses contratos, da segurança jurídica desses contratos. E é sobre isso que nós pretendemos abordar no dia de hoje. Então, antes de nós falarmos sobre contrato eletrônico, é importante que a gente entenda o que é contrato. Bom, o contrato, ele nada mais é do que um documento, um instrumento através do qual duas ou mais pessoas irão manifestar a vontade delas de contratar. O que isso significa? Elas vão, na verdade, dispor em um documento quais as regras que serão aplicáveis ao contrato delas. Então, por exemplo, uma compra e venda, as partes vão negociar ali qual o produto que está sendo vendido, quais as características desse produto, qual o preço, qual a forma de pagamento, como que vai se dar a entrega, quem que vai ser responsável pelo pagamento do frete, se esse contrato for encerrado, se vai ter algum tipo de penalidade, alguma multa ou não. Então, as partes vão definir essas regras que serão aplicadas aos contratos delas. E a lei, ela fala de liberdade de forma, O que significa essa liberdade de forma? Muitas vezes nós temos a ideia de que para termos um contrato, nós temos que ter aquele documento, formal, por escrito, assinado pelas partes, e na verdade não. Na verdade, a lei, ela fala que as partes podem escolher a forma que for mais adequada para elas. Então, elas têm a liberdade para escolher a forma que elas irão contratar. Então, no ordenamento jurídico, nós temos aceito os contratos verbais, por exemplo. Existe a validade dos contratos verbais, que não existe nenhum documento por escrito. Existe também a possibilidade, por exemplo, de uma troca de e-mails. Se eu, por exemplo, quero contratar um serviço, eu envio um e-mail para uma empresa, ela me passa a proposta dela, o orçamento. Eu negocio esse valor, eu aprovo essa proposta, eu tenho ali uma contratação. Embora eu não tenha um contrato, formalizado ali por escrito e assinado, mas eu tenho sim uma contratação. Então, tendo em vista essa liberdade de forma que a lei traz, o contrato eletrônico, ele é juridicamente válido e ele é aceito pelo judiciário. Eu trouxe, inclusive, aqui um exemplo para vocês de decisão judicial. Nós temos inúmeras decisões judiciais nesse mesmo sentido, tá? Eu trouxe apenas uma aqui para a gente abordar, E o juiz, nesse caso, ele entendeu que o contrato eletrônico ele era suficiente para comprovar as obrigações que foram contratadas entre as partes. Na verdade, o contrato físico, nesse caso, ele é irrelevante para comprovar o vínculo, porque o contrato eletrônico ele é suficiente para fazer essa comprovação. Bom, e quais os benefícios, então,
desses contratos eletrônicos, né? Por que que uma empresa mudaria os contratos dela hoje para o contrato eletrônico? Bom, o contrato eletrônico ele é muito mais rápido, né? As coisas acontecem de uma maneira muito mais rápida do que o método tradicional. Quando você, por exemplo, né, faz um contrato físico com uma empresa de um outro estado, né, qual é o custo que você vai ter para a emissão desse contrato? Você vai ter que fazer a impressão geralmente são 4, né, 5 vias do contrato que são impressas, então você tem o custo da impressão, você tem o custo da remessa desse contrato por correio, enfim, você vai ter que fazer a logística. Tem também a questão de que o reconhecimento de firma, né, acaba sendo um custo adicional. É uma questão que acaba demorando mais para você receber esse contrato assinado. Isso pode demorar semanas, né? 1, 2, 3 semanas para você conseguir ter o contrato assinado, a sua via do contrato, né? Então, o contrato eletrônico, ele já não tem esse problema, né? Ele é muito mais rápido. Você tem como utilizar a plataforma, né? Elaborar o contrato, encaminhar ele por e-mail, por exemplo, né? E você pode receber ele e assinar ele no mesmo dia. Então, ele tem essas vantagens. Outra vantagem que eu vejo muito interessante em relação ao contrato físico é que o contrato físico, quando a gente vai fazer a conferência, né, por exemplo, você envia para outra parte avaliar. Quando você recebe ele impresso, você recebe ali as 3, 4 vias, você precisa conferir cada uma delas, ver se elas realmente não foram modificadas, né? Se não foi alterado o valor, não foi alterada alguma informação naquele contrato. Então, o trabalho de conferência de uma alteração de contrato físico, ele é muito mais difícil. Você precisa realmente ler o contrato na íntegra. Já o contrato eletrônico, ele possui plataformas que hoje são consideradas muito seguras e você tem como identificar se houve alguma alteração naquele contrato, né? Então, vai ficar registrado qual o usuário que fez a alteração, qual foi a alteração que ele fez. Existe também a possibilidade em algumas plataformas de você bloquear a alteração. Então, depois que esse contrato foi assinado pelas partes, ele não pode ser modificado. Então, ele vai aparecer uma mensagem ali de que você não pode editar este documento. Então, é uma garantia que pode ser trazida através do contrato eletrônico. Bom, outro ponto interessante da gente abordar a respeito dos contratos eletrônicos sobretudo agora, né, nesse período de pandemia que nós estamos vivendo, as relações foram modificadas, né? As relações pessoais, as relações profissionais foram modificadas e a tecnologia ela vem como um benefício nesse momento, né? Não só nesse momento, mas principalmente nesse momento. As empresas elas tiveram que, de fato, se adaptar a essa nova realidade. Nós temos, por exemplo, o nosso próprio workshop, né? Nós sempre realizamos ele de forma presencial, já há muitos anos. E, através da tecnologia, a gente tem a possibilidade hoje de continuar oferecendo esse conteúdo, né? Continuar fazendo os workshops, e ele pode ser visto por muito mais pessoas, né? A gente tem um alcance muito maior quando a gente utiliza a tecnologia. O comércio local, por exemplo, nesse período de pandemia, né, devido a essas restrições de circulação das pessoas, o fechamento do comércio, como que esse comerciante vai sobreviver a essa crise? Ele teve que se utilizar da tecnologia, né? Ele teve que se adaptar ao e-commerce, às vendas online, às indústrias também. Nós vemos indústrias tradicionais que em nenhum momento pensaram, né, que pudessem se utilizar do home office, por exemplo, e o teletrabalho ele acabou representando aí uma ferramenta essencial, né, e imprescindível para que as empresas pudessem continuar atuando nesse período de pandemia, tendo em vista essas restrições. Então, o contrato eletrônico, a mesma situação, né? A tecnologia ela vem para nos auxiliar de um modo que a gente possa continuar nossas contratações, mesmo com as limitações físicas, a gente possa continuar contratando. Eu trouxe aqui para vocês alguns exemplos, né, de documentos digitais que nós temos hoje
fazem parte do nosso dia a dia, né? Documentos corriqueiros do nosso dia a dia, documentos pessoais. Então, a gente tem como exemplo a CNH digital, que já é uma realidade, a carteira de trabalho, né, eletrônica, o título de eleitor eletrônico, o certificado de registro de veículo. Então, o Detran, se nós observarmos no site, por exemplo, do Detran de Santa Catarina, ele tem um campo específico do Detran digital. E lá você vai fazer o teu login e a tua senha e você consegue emitir inúmeros documentos digitais, certidões, consulta de veículos, você pode fazer várias consultas e emitir documentos digitais que antes você precisava se comparecer pessoalmente, né, no órgão para poder fazer essa emissão. Então ele traz muito mais agilidade e ele já é uma realidade, a gente já tem muitos documentos digitais. A Junta Comercial de Santa Catarina também já está aceitando o registro de atos assinados através do certificado digital, emissão de certidões. Aos poucos, nós vamos ver que esse movimento, é importante até deixar claro que o que eu estou falando hoje aqui para vocês, pode ser que amanhã ou depois já esteja modificado e já esteja disponível no formato digital, né? A gente tem alguns cartórios aí pelo Brasil que já estão aceitando a elaboração de procuração pública e outros documentos, né, divórcio, escritura pública, enfim, eu até localizei um de São Paulo, que é muito completo e que ele já faz todos esses serviços de forma digital. É claro que isso é algo que vai acontecendo aos poucos, né, talvez aqui na nossa cidade, né, ou no nosso estado ainda não esteja 100%, mas é uma questão de tempo, né, é algo que realmente veio para ficar, porque ele tem segurança jurídica e ele realmente pode trazer muitos benefícios, principalmente no que tange à acessibilidade das pessoas aos documentos. Temos a nota fiscal eletrônica, que eu fiz questão de colocar aqui, embora ela já seja um documento, né, que está há muitos anos no mercado, muitas empresas utilizam, mas eu me recordo como foi difícil para as empresas se adaptarem no começo à nota fiscal eletrônica, né? Como foi um processo, né, de aprendizado. E hoje ninguém consegue mais imaginar as empresas sem as notas fiscais eletrônicas. Nós temos também os processos judiciais, que hoje a maior parte deles no Brasil todo, né, estão tramitando em formato eletrônico. Eles já nascem, né, eles já iniciam no formato eletrônico. Nós tivemos também uma importante migração de alguns processos físicos para o processo eletrônico. Então, embora eles tenham iniciado como físicos, eles foram virtualizados e hoje eles podem ser acessados eletronicamente. Então, o judiciário, ele também já está habituado aos documentos digitais. E aí a pergunta, né, que fica, e que eu acho muito importante que a gente se questione em relação a isso, por que os nossos contratos precisam ser físicos? Se nós temos tantos documentos, né, muitos órgãos públicos que estão se adaptando ao meio digital, por que nós mantivemos ainda as nossas contratações exclusivamente em meio físico? Bom, a resposta para essa pergunta é que não precisam. Né, os contratos, eles não necessariamente precisam continuar sendo físicos. O que nós precisamos verdadeiramente é nos adaptar a essa realidade. As empresas precisam, aos poucos, ir se adaptando a essa realidade, testando, né, as plataformas que nós temos disponíveis, para que a gente possa fazer os nossos contratos de forma eletrônica. Agora, é importante que a gente tenha um acompanhamento jurídico, né, em relação aos contratos eletrônicos, para que a gente possa, além de colocar as cláusulas mais importantes, né, colocar aquelas cláusulas necessárias no nosso contrato eletrônico, garantir que ele tenha uma maior segurança. E de que forma que nós vamos trazer segurança para os nossos contratos eletrônicos? Eu trouxe aqui 2 pontos que eu entendo que são os mais importantes em relação os contratos eletrônicos a serem observados, que são em relação à autoria e à integridade, tá? São, geralmente, as discussões, né, a respeito dos contratos eletrônicos, elas ficam em torno desses 2 pontos-chave, digamos assim.
O que significa a autoria, então? É eu comprovar que aquela pessoa que está assinando aquele contrato eletrônico é de fato quem ela diz que é. Então, quer dizer que aquela assinatura é verdadeira, é daquela pessoa realmente, né? Esse é um ponto que nós precisamos nos atentar quando nós fazemos um contrato eletrônico. O outro ponto é a integridade do conteúdo. A integridade do conteúdo significa a gente garantir que esse documento é válido, né, que ele é verdadeiro e que ele não foi modificado. Ou se ele foi modificado, que eu consiga identificar quem fez a alteração e qual foi a alteração que foi feita, que isso fique registrado. E isso é muito interessante porque as plataformas de contrato eletrônico, elas trazem esse nível de segurança para a integridade do conteúdo, porque ela tem como garantir que todas as alterações que forem realizadas ficam registradas na plataforma. Então, quando você acessar um contrato eletrônico, você vai conseguir identificar as alterações. Você pode também, como eu mencionei anteriormente, bloquear a alteração, para que outra parte não possa modificar sem a sua permissão. Uma pergunta interessante, né, que nos fazem muito aqui no escritório, né, como que eu faço, então, a comprovação da autoria nos contratos físicos, né, o contrato modelo tradicional? Eu vou utilizar do reconhecimento de firma. O reconhecimento de firma você vai assinar o documento e vai ir até o cartório para fazer o reconhecimento de que aquela assinatura é daquela pessoa e ela é uma assinatura verdadeira. E como então que eu vou conseguir comprovar essa autoria nos contratos eletrônicos? Bom, nos contratos eletrônicos, é importante que a gente também faça esse reconhecimento de autoria, né, essa identificação de autoria, e ela é feita através do certificado digital. O que é o certificado digital? Ele é uma espécie de autorização que vai ser concedida ao usuário daquele certificado, quer dizer, o titular daquele certificado, ele possui uma senha, e através desse certificado digital, ele tem uma autorização para assinar documentos, inclusive contratos eletrônicos. Então, vale destacar, né? O certificado digital, ele não serve só para contratos, ele serve para assinar quaisquer tipos de documentos, inúmeros tipos de documentos. Então, você pode assinar procurações, declarações, certidões, né? Nós podemos assinar vários tipos de documentos com esse certificado digital. Agora, vale lembrar, tá? Existem tipos diferentes de certificado digital. Eles possuem um código, né? Então, existe o certificado A1, A2, A3, A4. O objetivo não é aqui a gente ficar especificando sobre cada um deles, mas é importante que vocês saibam que existem, né, os tipos diferentes. Então, dependendo do órgão no qual você vai solicitar algum documento, você vai fazer assinatura, ele vai te exigir um tipo de certificado diferente, né? Então, ele pode exigir um certificado específico. A Junta Comercial de Santa Catarina, por exemplo, ela utiliza, né, se eu não me engano, é o A1 e o A3 que ela aceita. Então, existe essa possibilidade de certificados diferentes. Outro ponto importante é que os certificados eles são armazenados em mídias digitais. E essas mídias podem ser diferentes também. Então, a gente tem, por exemplo, aqui no escritório, nós advogados temos o nosso certificado digital, que nós acessamos os processos judiciais. E ele é feito através do token, né? Então, ele é armazenado no token, que é um pendrive, né? Onde fica essa nossa assinatura digital. Existe também o tipo de certificado que é salvo, por exemplo, na mídia digital num cartão, né? Então, existem mídias diferentes que ele pode ser salvo. E o certificado digital, ele é garantido por um órgão público, que nós conhecemos por ICP Brasil, né? O ICP Brasil, ele foi criado já em 2001, então não é algo recente, né, o certificado. Ele significa Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira, então ele é um órgão que ele vai dar a garantia de autoria para aquela assinatura digital, né? Ele vai garantir que aquela assinatura é verdadeira, então ele tem essa presunção de veracidade, que é muito importante para que nós possamos garantir a autoria nos contratos eletrônicos.
Só a título de esclarecimento, né? As empresas conhecem possivelmente o ECNPJ, né? O ECNPJ, ele é um tipo de certificado digital. Ele geralmente fica com o contador, porque ele é utilizado mais para fins contábeis e fiscais, né? Então, ele é utilizado para assinatura de documentos e transmissão de documentos para a Receita Federal, por exemplo. Então, é um tipo de certificado digital. Agora, vale dizer que qualquer pessoa física pode fazer um certificado digital para assinar documentos e assinar contratos. E aí ela vai fazer, então, o ECPF, né? Então, ela vai poder fazer esse documento para que ela possa assinar os documentos digitalmente. E aí, uma pergunta que acaba ficando, né, quando a gente fala de certificado digital, é a seguinte: tá, então, se eu quiser assinar um contrato eletrônico, eu tenho que ter um certificado digital? Eu não posso assinar de uma outra maneira? Eu tenho que fazer um certificado? Bom, a resposta é que não. Por quê? Porque existem tipos diferentes de assinatura de contratos eletrônicos, né? Eu vou trazer aqui para vocês uma classificação. Existem a assinatura eletrônica e a assinatura digital. Aí parece um pouco confuso no início, né? São termos que aparentemente a gente pensa que são a mesma coisa, mas na verdade não são. Eu só vou fazer um parênteses aqui, um destaque, porque nós temos hoje em tramitação uma medida provisória que discute essa questão das relações com entes públicos. E nessa medida provisória, ela traz uma sugestão, né, uma ideia de um conceito diferenciado de assinaturas digitais, eletrônicas, enfim. Só que como ela ainda está em tramitação, e como ela, nesse primeiro momento, né, ela tem validade em relação aos órgãos públicos, eu não vou trazer essa classificação, tá? Eu vou trazer a classificação que é a mais conhecida, que é a mais simples também, de que a gente possa compreender, que é o conceito assinatura eletrônica e assinatura digital. Bom, e para fazer essa explicação, eu vou primeiro falar para vocês sobre a assinatura digital. Por quê? Porque nós acabamos de falar sobre ela, então é mais fácil de a gente compreender. Eu trouxe aqui um conceito da assinatura digital, que ela é uma assinatura a partir de um certificado, né? Ela tem o uso de chaves criptográficas, então ela é capaz de gerar uma sequência lógica de algoritmos que vai associar o autor àquela assinatura que ele está proferindo naquele documento. Agora, de uma maneira mais simples, para nós podermos compreender, a assinatura digital, ela nada mais é do que uma assinatura que é feita por um certificado digital. Então, se você tem um certificado digital pelo ICP Brasil, né, que é a autoridade certificadora, você tem uma assinatura digital. Então, qual que é a assinatura eletrônica? Bom, a assinatura eletrônica, ela pode ser de diversas maneiras. A assinatura eletrônica, ela utiliza, então, um meio computacional para confirmação da autoria e da integridade do documento. Bom, o que significa isso? Né, de uma forma mais simples. A assinatura eletrônica, ela é toda e qualquer outra assinatura que utilize um meio computacional. Então, ela vai se dar de formas diferentes, através da combinação de um ou mais elementos acessórios. Nós conhecemos eles como metadados, mas para ficar mais claro para vocês e ficar mais fácil da gente compreender, eu trouxe alguns exemplos de assinatura eletrônica para que vocês conheçam. Então, as assinaturas eletrônicas, elas podem se dar, por exemplo, da maneira mais simples, né, a mais comum, digamos assim, que nós temos, é a assinatura através do e-mail. Então, você vai acessar a plataforma de contrato eletrônico, você vai fazer a emissão deste contrato e você faz o envio do e-mail, por e-mail, para a parte contrária. Vale lembrar, tá? Um ponto muito importante para que a gente se atente. O e-mail tem que ser o do representante legal da empresa. Embora a gente saiba que muitas vezes o contrato ele acaba
sendo criado ali, tanto no RH, né, no comercial, no próprio jurídico, às vezes ele vai iniciar este contrato, mas quem assina o contrato é o representante legal, da mesma forma como é nos contratos físicos, né? Quem tem a legitimidade para poder firmar um contrato em nome da empresa é o representante legal. Então, o e-mail para o qual eu vou encaminhar este contrato tem que ser o e-mail do administrador, né? A empresa limitada, ela vai ser possivelmente o e-mail do sócio administrador ou de um procurador que ele tenha constituído para assinatura. A SA vai ser um diretor, né, que vai ser eleito através da assembleia, ele tem, então, a legitimidade para assinar. Então, o e-mail tem que ser o e-mail do representante legal. Nós temos também a assinatura eletrônica através de 2 fatores. Como que funciona? Ela é, por exemplo, por e-mail, que é o que a gente já comentou, e além do e-mail, ela tem uma segurança adicional, porque ela vai exigir a digitação de um código SMS, né, que vai ser enviado para o celular do representante legal. Então, ele vai receber um código, ele tem que digitar aquele código para que ele possa assinar eletronicamente aquele contrato. Então, isso acaba sendo uma garantia a mais, né, uma dupla garantia de que você consegue comprovar a autoria dessa assinatura. O endereço de IP do signatário, que é outro elemento acessório capaz de firmar, né, o contrato eletrônico, a assinatura eletrônica, que é uma informação adicional de registro do IP da pessoa que está assinando aquele contrato. Então, ele auxilia, né, como uma prova jurídica depois, para que você possa comprovar que a pessoa que assinou aquele contrato é efetivamente aquela que diz que assinou, porque você tem salvo o endereço de IP da pessoa que fez a assinatura. É importante dizer também que, assim, nós temos plataformas diferentes de emissão de contratos. Meu objetivo não é aqui ficar falando né, os nomes das plataformas, mas se vocês também tiverem alguma dúvida, podem entrar em contato conosco, que a gente pode falar um pouquinho mais sobre essas plataformas, mas cada uma delas vai oferecer serviços diferentes. Então, eu estou trazendo aqui para vocês algumas das assinaturas eletrônicas mais comuns, digamos assim, que boa parte dessas plataformas oferecem. Outro elemento acessório, né, que algumas plataformas oferecem, aliás, a maioria delas, é o carimbo de data e hora. Por que ele é importante? Porque essa informação, ela não pode ser alterada. Então, a partir do momento que foi assinado esse documento, ele vai constar o carimbo de data e hora que foi feita essa assinatura, e ele serve depois como uma comprovação da integridade desse documento. Outro elemento acessório é a captura da geolocalização do signatário, significa que ele captura a localização daquela pessoa que assinou aquele contrato, onde ela acessou aquele e-mail. Então, isso pode também ser uma informação, né, um elemento adicional, capaz de comprovar a autoria e a integridade desse documento. Eu trouxe aqui também, eu listei a biometria facial. Embora ela não seja tão comum de ser oferecida nessas plataformas, porque ela utiliza aí um método mais complexo, né, digamos, de assinatura eletrônica, mas é importante que a gente saiba que ela existe, porque ela é utilizada. Né, os bancos digitais, a gente tem muitos bancos digitais hoje em dia que eles não possuem agências físicas. Então, qual é a forma que eles fazem para que você consiga fazer a abertura de conta e também empréstimo, né, empréstimos bancários? Através da captura da biometria facial. Então, ele vai capturar a biometria facial da pessoa, né, os pontos da face dela, para que possa comprovar a autoria daquela assinatura. É claro que nós verificamos que esses bancos, eles exigem a combinação de elementos, né? Ele não vai usar só a biometria. Geralmente você tem que tirar uma foto do teu documento, uma foto com o seu documento. Ele vai te pedir uma confirmação por e-mail, ele vai te pedir uma confirmação pelo SMS do celular. Então, ele vai utilizar
a combinação de um ou mais elementos para fazer a assinatura eletrônica. Outro elemento bastante importante, bastante interessante que as plataformas oferecem é a cadeia de custódia. Eu acho que ele é um dos mais importantes porque ele garante que esse documento seja íntegro realmente e você possa saber tudo aquilo que foi realizado naquele contrato. Ele é uma espécie de histórico, digamos assim, daquele contrato. Então, ele vai constar a informação: qual foi o usuário que criou o documento, para quem ele enviou, quando a pessoa recebeu, quando ela leu aquele documento, se ela fez alguma assinatura, quando ela assinou. Todas essas informações vão ficar registradas nessa plataforma e no documento. Algumas plataformas oferecem como um anexo, né? Ao final do documento ele fica ali aquele registro, vai ter o CPF registrado das pessoas, então todas as informações, através de qual e-mail foi assinado, qual foi o dia, né, o horário, todas essas informações vão estar disponíveis na cadeia de custódia, que a gente também chama de cadeia de prova, né, cadeia probatória. E aí, através da conferência dessa cadeia de custódia, a gente vai poder saber todas as alterações que foram realizadas naquele documento. E aí, vocês vão me perguntar, né, já que a gente tem tipos diferentes de assinatura, vocês vão me perguntar, então, qual é a melhor assinatura, né? Qual que eu devo, então, utilizar na minha empresa? Vale destacar que vai depender, essa resposta, né, dessa pergunta, ela vai depender da natureza do contrato que você possui. Então, dependendo da natureza do contrato, você vai fazer a escolha da plataforma de acordo com a sua necessidade, né? Então, por exemplo, essas assinaturas que nós comentamos, nós temos a assinatura eletrônica, que possui diversos tipos, e a assinatura digital, que é o certificado digital. Então, ambas essas assinaturas, todas elas são válidas, tá? Todas elas são válidas juridicamente e, dependendo do caso, elas podem ser utilizadas. Vai depender da complexidade desse contrato que você tem. Então, digamos, um contrato mais simples, né? Um contrato que você tem um risco baixo envolvido, o valor envolvido também é pequeno, um contrato mais desses de dia a dia, né? Compra e venda, uma prestação de serviços, que ele não exige tanta segurança, digamos assim, você vai utilizar um método de assinatura mais simples, como, por exemplo, o do e-mail e do SMS, por exemplo. Agora, um contrato mais complexo, um contrato que exija um sigilo de informações, por exemplo, né, com informações confidenciais, um contrato que tenha um alto valor envolvido, um contrato que o risco envolvido também seja muito alto, aí seria interessante você utilizar um método de assinatura mais complexo. Qual que seria o método de assinatura mais seguro, digamos assim, mais complexo, né? O certificado digital. Por quê? Porque ele possui essa garantia de autoria através do ICP Brasil, que é um órgão público, né, uma autoridade certificadora. Então, se você quer ter mais segurança, é uma negociação que você precisa de uma segurança maior, você vai optar pela assinatura do certificado. Agora, um contrato que você precisa de um nível de segurança um pouco menor, você vai utilizar outros meios alternativos de assinatura. Até porque vocês vão identificar na prática, tá? Que muitas empresas, muitas pessoas ainda não têm o certificado digital. Então, não adianta a gente exigir que o único tipo de assinatura seja o certificado, porque no dia a dia vocês vão ver que muitas empresas não possuem ainda. Né? No caso, o sócio administrador ainda não tem o hábito de assinar esses documentos digitalmente. Então, vocês vão identificar isso na prática. Mas o importante a deixar claro é que existem essas possibilidades diferentes e aí você vai fazer a avaliação da melhor forma que se encaixe naquilo que você precisa. Você vai escolher uma plataforma que ofereça aquele serviço de acordo com o que você precisa. Agora, é legal a gente lembrar também que isso já acontece nos contratos físicos, né? Os contratos tradicionais. Porque você tem, por exemplo, um contrato em que você assina esse contrato, você exige um reconhecimento de firma, você tem um grau de segurança
alto. Agora, um contrato que você pega a assinatura da outra parte e você não reconhece firma, você tem um nível de segurança um pouco mais baixo, certo? Então, da mesma forma vai se dar no contrato eletrônico. Um contrato que você exigiria reconhecimento de firma é um contrato que você vai exigir assinatura por certificado digital. E aí você vai fazer essa adequação, né, e escolher aquilo que melhor se adapta ao teu caso. Então, são níveis diferentes de segurança em relação à autoria, né, em relação à pessoa que está assinando este contrato. Mas ambos são válidos e estão aí disponíveis para serem utilizados. Então, eu agradeço muito a atenção de vocês. Eu vou passar agora a palavra novamente para a doutora Maristela. Então, retornando aqui na sala de apresentações do escritório e falando em tecnologia, para quem está ouvindo a gente, estou vendo bastante pessoas conhecidas, as colegas minhas, a Natasha, a Joane, Maria Luísa, bastante pessoas a quem a gente quer muito bem. Falando em tecnologia, hoje a gente teve um problema aqui tecnológico na nossa apresentação, porque eu devia estar na minha sala apresentando de lá, e nós treinamos ontem, deu tudo certo, mas hoje não funcionou por um problema nosso de configuração. Mas isso, como a doutora Karine falou, nós precisamos testar, né? E o enfrentamento dessas dificuldades é que fazem com que a gente evolua. Talvez a primeira vez não dê certo, na segunda não, mas a gente precisa evoluir, a gente não pode ter medo, né? E o bom de ter um time bacana trabalhando aqui na PHMP é que, se não deu certo de um jeito, a gente tenta do outro e vai. Isso não tira o brilhantismo da palestra, que, aliás, eu tenho que reconhecer, né, doutora Karine, que está aqui do meu lado, de que é muito bom ouvir alguém que sabe o que está falando. Alguém que se preparou, que se dedicou horas e horas estudando o tema, resgatando informações importantes, trazendo para vocês o que há de melhor e de mais novo nesse tema de contratos eletrônicos, principalmente voltado para empresas. E essa força da juventude, essa visão atual e tecnológica das coisas é que nos motiva pessoas como eu, que às vezes são mais resistentes a mudanças e não sou saudosista, mas eu aprendi bastante hoje, com certeza sim. No próximo mês, o tema do nosso trabalho, do nosso workshop, vai ser muito legal também, que vai tratar o quê? Os efeitos tributários da pandemia. Quais foram, afinal, as ações tributárias que foram ajuizadas de março para cá? Quais deram certo, quais não deram? Então, tratar desse tema tributário vai ser um desafio para a Josiane, advogada que trabalha conosco aqui há bastante tempo, tem uma larga experiência, uma visão prática muito boa da área tributária e vai contribuir conosco também. Vai ser no dia 23 de setembro, né? A gente ainda vai confirmar a data, mandar os convites para vocês nessa mesma plataforma. E até lá, então, nós vamos ajustar as nossas configurações, né, com certeza. Eu estava lendo umas frases e alguns efeitos legais sobre esse tema. Eu acho que a inovação, seja ela tecnológica ou não, em tempos de pandemia ou qualquer tempo, ela que vai distinguir um líder de um seguidor, né? Sejamos nós, cada um, o líder da sua própria história, né? E para ser líder, a gente não precisa ser sempre o melhor, a gente tem que fazer o nosso melhor e contribuir para um desenvolvimento social, para a empatia, para a solidariedade, e vamos sempre em frente. Na verdade, eu que agradeço, né? Agradeço muito a atenção de todos vocês, obrigada pelo tempo aí que foi disponibilizado, pelo nosso bate-papo. Eu espero que realmente tenha servido, né? As informações de alguma maneira tenha sido positivo e tenha agregado algum conhecimento, algum valor para a vida de vocês. E é isso, eu agradeço muito, obrigada por tudo, obrigada pela atenção e até a próxima. Tchau, tchau.